Então, pessoal, olha só. Vamos dar início devagarzinho, a gente vai embalando, né? Gosto sempre de lembrar o que a gente tinha feito na aula anterior, para a gente dar sequência aí. A aula anterior, então, eu tinha finalizado a unidade 1, falado do endomarketing, e entrado na atividade supervisionada, né? Na atividade supervisionada, eu tinha ido com vocês nos primeiros testes aqui, ó. Nós falamos sobre as múltiplas inteligências de Gardner. Aí eu expliquei para vocês sobre as 7 inteligências que Gardner propôs. Eu expliquei a você como fazer ela manualmente, por eliminatória, e depois eu mandei lá no grupo os testes todos que tem. Deixa eu até me certificar aqui. Eu mandei para vocês lá no grupo os testes que tem aí, para você fazer. Deixa eu só me certificar aqui. Se eu mandei todos, acho que eu mandei todos os testes, mandei lá. Tá chamado lá, ó, teste dos 7 tipos de inteligência. É o primeiro que eu mandei lá para vocês. Aí eu mandei o MBTI, que é o 16 personalidades, mandei o teste DISC, mandei o teste de dominância cerebral. Vamos ver isso tudo hoje. Mas aí, na aula passada, eu tinha feito com vocês esse da múltipla inteligência de Gardner, pedi para vocês fazerem por eliminação e depois vocês fazerem lá pelo aplicativo que eu mandei, pelo site. Aí você faz lá, são 10 perguntinhas que você responde, ele já te dá a sua inteligência mais predominante. Tem que responder com calma, direitinho e tal. Depois, o que eu fiz? Eu avancei. Eu falei das preferências vocacionais de John Holland, são 6. Expliquei para vocês que essas 6, elas são compostas de 3 joguinhos de 2 preferências que são diametralmente opostas. Por exemplo, realístico é oposto ao social. Convencional é oposto ao artístico. Empreendedor é oposto ao investigador. E que você vai fazendo por eliminação também, a gente fez aqui, eu fiz. Esse aí é o único que eu não tenho no site, um aplicativo para você fazer, automático. Aí você tem que fazer aqui por eliminação, mas você seleciona as 3 preferências mais predominantes em você. Que essas aqui, por exemplo, esses joguinhos aqui de 2 preferências, são opostas umas às outras. Ou você é realista, ou você é social. Eu também nunca vi uma pessoa falar que é os 2 ao mesmo tempo. Tem umas horas que você fica um pouco na dúvida, mas se você ler direitinho, você acaba identificando aquela que é mais predominante em você. Aí eu identifiquei que dessas 2 eu fico com a social, essas 2 aqui que também são opostas, ó, eu fico com o artístico, e dessas últimas 2, que é empreendedor e investigador, eu fico com o empreendedor. Então eu selecionei para mim, no meu caso, social, selecionei artístico e empreendedor. Aí eu fiz uma análise, eu falei com vocês, façam com calma, tentem sair escolhendo aí rápido para acabar logo de fazer atividade, me mandar logo, não. Eu não estou com pressa nenhuma de você me mandar, tem até o dia, sei lá, 5, lá, quando eu vou ver essa data direitinho, até o início de outubro para você me mandar, então não tem necessidade de você fazer correndo, porque se você fizer correndo, corre o risco de você, de repente, escolher mal aí e, de repente, no final, dar um resultado que não é exatamente o que deveria ter dado. E, às vezes o aluno fica falando, não bateu muito bem, não. Mas, às vezes, é porque ele fez a coisa correndo e não fez as melhores escolhas, não pensou bem, que, às vezes, você fica com um pouco de dúvida. Então, eu identifiquei como inteligência predominante a musical e como preferência vocacional o artístico. Aí eu mostrei para vocês no final da aula passada já as combinações, olha lá, ó. Aí agora eu venho combinando. Aqui em cima eu tenho a inteligência e do lado a preferência. Aí você primeiro procura a sua inteligência aqui em cima, ó. Vou procurar a minha, matemática, verbal, ó, a minha é musical. Então, aqui, ó, inteligência musical com a preferência artístico. Olha lá, ó, instrumentista, solista, vocalista, cantor e roqueiro. Só dançarino aqui que não é muito adequado a mim, né? Mas o resto tudo é realmente o que eu
tenho que ser na minha vida. Eu vim para o Rio, até, aliás, depois que a gente faz esses testes, eu vejo, gente do céu, eu saí, larguei tudo lá em Minas, larguei tudo, para vir para cá para mexer com música. Eu quero ser isso aí realmente. E uma hora serei. Eu falei para vocês, hoje eu não sou, porque quando eu cheguei aqui, que eu fui mexer com música, eu falei, não, vou terminar minha faculdade primeiro. Música é muito difícil a gente viver de música. Eu tinha tenho 3 filhos, né? Falei, não, tem que arrumar uma profissão para mim mais segura. Depois, com o tempo, mais lá na frente, eu vou me dedicar de corpo e alma à música. E é o que eu tenho feito nos últimos anos. Eu tenho estudado produção musical. Já estou com 5 discos meus aqui gravados, que estou correndo atrás de gravadora, sabe? Então, tenho certeza que mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai acontecer, não é possível. Tem um cara de uma gravadora que se interessou, pegou minhas músicas. Ele falou, é muito difícil hoje a gente lançar um artista novo, desconhecido, mas eu vou tentar te ajudar arrumando cantores já famosos que se interessem em gravar suas músicas. Falou que ia começar a fazer um trabalho para ver se ele consegue alguém já famoso para gravar, o que seria um passo fenomenal para mim, né? Um passo muito grande. Enquanto isso não acontece, eu estou lá trabalhando e dando aula, que são coisas que também eu gosto muito de fazer também, tá? Mas aí, então, depois vocês devem ter feito esses testezinhos. E aí, então, vamos dar sequência. Deixa eu só me certificar de que realmente esse troço está gravando bonitinho, está gravando bonitinho, né? Vamos aproveitar enquanto esse troço está funcionando bonitinho como precisa. Então, vamos lá, gente. O próximo teste agora é o chamado MBTI. É um teste de os traços de personalidade. Vamos lendo o que a teoria diz. Daqui a pouco eu faço o testezinho com vocês, mostro como fazê-lo. Esse aqui tem um site lá para você fazer também. Tá? Mas vamos ler e vamos entender o que esse teste quer dizer. Deixa eu pegar um papel aqui que eu gosto de ir anotando também. Vou pegar um pedaço de papel que eu gosto de fazer algumas anotações também. Vamos lá. Esse teste fala assim, ó. Além do tipo de inteligência e das preferências vocacionais, outro aspecto importante para a escolha da carreira é o autoconhecimento dos traços de personalidade predominantes. A personalidade refere-se ao padrão típico de comportamento de uma pessoa frente ao ambiente que a rodeia. Cada pessoa apresenta certos traços de personalidade que a identificam e a personalizam. Os traços de personalidade. Existem vários estudos destinados a definir os traços de personalidade das pessoas. Usaremos aqui um resumo da teoria de Carl Gustav Jung, que é muito conhecida no mercado, aí você às vezes vê muito em livros falando, a teoria junguiana. Teoria junguiana desse cidadão aí, ó, Carl Gustav Jung. Ele que iniciou esse estudo. Que depois ela foi mais bem desenvolvida, trabalhada e finalizada por uma mãe e uma filha. 2 mulheres, ó, Catarina Cook Briggs e Isabel Briggs Myers. Por isso que chama MBTI, porque o MB é de Briggs Myers, é os sobrenomes da mãe das filhas e da filha. Myers, Briggs, Tape Indicator, indicadores, tá? Entendeu? Então, por isso que é chamado MBTI. A ideia-chave contida no MBTI é identificar e descrever o tipo de personalidade a partir de elementos tais como... Então, ó, você... Aqui vai ter 4 joguinhos para você escolher. 4 letras. Você tem que formar 4 letrinhas que vão definir a sua personalidade. Depois nós vamos ver, aqui mesmo no material, tem um resumo da sua personalidade e eu vou te ensinar a buscá-la no Google mais coisas sobre a sua personalidade. Então, para você identificar a sua personalidade, então, ó, primeiro jogo de letrinhas, você tem que definir primeiro o seu mundo favorito. Você é uma pessoa mais extrovertida
Ou você é aquele tipo de pessoa mais introvertida? Nós vamos ver já já como escolher isso. Como é que você vai fazer o teste. Depois de escolher o seu mundo favorito, se é extrovertido ou se é introvertido, você vai me definir. Como é que você processa a informação que você recebe? Pela sensação ou pela intuição? Eu vou te explicar lá. Vou te mostrar como fazer. E aí você vai separando. Em cima, se deu a nota é. Embaixo, se você acha que é intuição, marca o N. E aí vai. Como é que você toma suas decisões na sua vida? Com base no pensamento ou com base no sentimento? Vou te mostrar como fazer. Se é com base no pensamento, você marca T. Se é com base no sentimento, você marca F. Por fim, como é que é a sua estrutura? É com base no julgamento ou na percepção? Se for julgamento, você marca J. Se for percepção, você marca P. E tá vendo, então, que vai formar 4 letrinhas. Tá? Vai formar 4 letrinhas. Então, isso aí dá uma combinação de 16 tipos de personalidade. Então, olha para você ver por que é difícil você entender a mente humana, você conviver com pessoas. Você, dentro de uma empresa, tem um bando de gente trabalhando juntas ali, e cada uma com uma personalidade diferente. Gente, existem 16 tipos de personalidade diferente. Cada uma tem sua característica. Por isso, você vê que dificuldade. Porque, imagina como é que seria o mundo se todo mundo pensasse igualzinho. Teria nem graça, né? Chega na empresa, todo mundo pensa tudo igual. Né? Na sua família, todo mundo pensa tudo igual. Mas não é todo mundo pensa igual. Cada um pensa de um jeito. Por quê? Tem 16 tipos de personalidade diferente, com características diferentes em cada uma dessas personalidades. Algumas personalidades são um pouco mais parecidas umas com as outras, mas existem personalidades muito diferentes umas das outras. Essas que as letras dão muito diferente umas das outras, imagina um cara que ele escolhe ESTJ, e o outro que o dele é INFP. Eles são completamente opostos. Radicalmente opostos. Tem gostos completamente diferentes, preferências completamente diferentes, modo de ver a vida completamente diferente, de enxergar a vida, de tomar decisões completamente diferente. Como é que dentro da empresa tem isso tudo junto? Por isso é que a gente precisa estudar esses assuntos para entender, mas depois eu vou dar mais esclarecimentos. Vamos procurar entender agora, nesse momento, como escolher, como formar suas 4 letrinhas. Vamos por eliminação também, daquela mesma forma. Ó. Eu vou fazendo o meu teste aqui, como se eu estivesse fazendo. Eu já sei o meu resultado, mas vou fazer para você ver. Vou tentar só dar uma abreviada, né? Que aqui a gente não está precisando ganhar um pouquinho de tempo, nós estamos meio em cima da hora. Vamos lá, ó. Qual que é o meu mundo favorito? Extroversão ou introversão? Vamos lá, extroversão. A pessoa prefere focar no mundo exterior, direcionada para a energia necessária para transformar em ação. Inclinação natural para contatos com pessoas. Está aparecendo bem comigo. Fala de si com facilidade. Não, então eu já vi que sou eu. Porque minha vida é um livro aberto. Eu fico o tempo todo falando tudo da minha vida. Eu não, sabe, tem gente que não gosta de falar nada da vida dele, sabe? Não gosta de falar sobre... Eu não, onde eu estou... Eu estou conversando com pessoas que eu nunca vi na vida, eu estou falando coisa da minha vida particular para a pessoa. Então, eu já vi que eu vou optar pelo... Vou tirar a dúvida aqui, ó. Deixa eu ver o outro. Introversão. A pessoa prefere focar no seu mundo próprio, destinada para a energia interna necessária para focalizar a reflexão. Tendência natural para pensar e trabalhar sozinha. Não fala muito de si, não. Então, já vi que, para mim, é a letra E. Vou anotar no papel aqui, letra E. Vou ver os outros 2. O outro joguinho aqui, que são opostos, ó. Como é que eu processo a informação que eu recebo? Com base na sensação ou com base na minha intuição? Vamos ver. Sensação. A pessoa da sensação prefere focar a informação básica que recebe e processá-la com objetividade e precisão. O objetivo, ou sensitivo, é objetivo. Confia no que é palpável e não em pressentimentos. Não gosta de aplicar metodologias? Às vezes até gosto. Mas olha lá o que me tira do... Indicado para trabalhos de rotina.
de detalhe, de conferência, não. Eu odeio trabalhos de rotina, de conferência, de regra, de verificação. Eu sou aquele cara que eu penso, gosto de ideias novas, de pensar fora da caixa, não gosto muito desse troço de ser muito objetivo, não é muito comigo, não. Vamos ver a intuição aqui, ó, o M. A pessoa prefere interpretá-la, a informação, né, e adicionar algum significado próprio subjetivamente? Sim, o intuitivo é subjetivo. Confia em pressentimentos e em suas percepções. Gosta de testar novas maneiras de fazer as coisas? Sim. Indicado para atividades de criação, trabalhos não rotineiros? Sim. Adoro essas atividades de criação, essas coisas. Então, para mim, desses dois aqui, eu fico com o N. Vamos ver lá, o penúltimo joguinho. Pensamento ou sentimento? Como é que eu tomo minhas decisões? O cara que toma as decisões com base no pensamento, olha como é que ele é. A pessoa que toma decisões com base no pensamento se baseia em fatos concretos, colhidos do mundo real. Não parece muito, não. Habilidade em analisar e resolver problemas. Firmeza nas decisões. Ih, já começou a não bater comigo. Eu fico aqui protelando as decisões. Franqueza e racionalidade. Indicado para tomar decisões lógicas. Não dá muito certo comigo, não. Vamos ver ali o sentimento. A pessoa que toma decisões com base no sentimento se baseia em pessoas e circunstâncias, situações subjetivas e sentimentos próprios, mais parecido comigo. Habilidade em construir relacionamentos e ser persuasivo. Sim, adoro, né? Construir relacionamentos, convencer as pessoas. Por isso que eu sou gerente comercial, trabalho com marketing, vendas, sou professor, né? Maleabilidade nas decisões, sou muito flexível na hora de tomar minhas decisões. Preocupação com os sentimentos dos outros, fechou. Já sou eu escrito aí, ó. Então, olha lá, já estou separando o E, M, agora F. Faltou só as últimas duas letrinhas aqui para eu escolher uma. A estrutura, com base no julgamento, olha como é que é. A pessoa prefere um estilo de vida mais decidido e estruturado? Acho que não. Senso de urgência em tomar decisões e resolver pendência? Não. Eu sou aquele cara, meu filho, que eu fico protelando as decisões da minha vida até os 48 do segundo tempo. Eu sou aquele cara que todo ano eu só faço minha declaração do imposto de renda no dia 30 de abril, no último ano. Último dia, quando não tem jeito mais, é que eu ligo para o contador, igual um louco, que aí acabou o prazo, aí eu ligo para o contador igual maluco, aí ele ainda toma uma bronca do contador. Menino, você teve 2 meses para fazer seu imposto de renda, e agora que acabou o prazo, você vem correndo atrás de mim, quer que eu faça urgente. Ah, mas é minha cabeça, é meu cérebro. Deixa tudo para a última hora. Então, né, lá, só fica tranquilo após tomar a decisão. Não, eu vou protelando. Então, não parece muito comigo esse julgamento, não. Vamos ver percepção. A pessoa prefere um estilo de vida mais adaptável e flexível? Sim. Precisa colher o maior volume de informações para tomar a decisão segura? Sim. Ela não se incomoda em protelar decisões até a última hora? Então, fechou. Já sou eu escrito, P. Então, pessoal, olha lá, ó. Eu encontrei as minhas 4 letrinhas da minha personalidade, olha lá, ó. ENFP. São as 4 letrinhas da minha personalidade. O que é que eu faço com isso aqui agora? No meu material, pessoal, no meu material, ó, eu já deixei aqui para vocês um resumo dos 16 possíveis resultados. É um resuminho, tá? É bem um resumo mesmo. Olha lá, eu vou procurar minhas 4 letrinhas. ENFP, cadê elas? Deixa eu ver. Deixa eu ir passando aqui para baixo. Ó, ENTJ, TNTP. Aí, ó, achei. ENFP. Aí, ó, bate certinho com a minha personalidade. Entusiasticamente interessado e imaginativo. Vê a vida plena de possibilidades. Faz conexões em eventos, informações de maneira rápida, baseia-se em padrões que vê. Deseja muita informação dos outros. É espontâneo e flexível. Muitas vezes se baseia em sua habilidade de improvisar e em sua fluência verbal. Tem tudo a ver comigo. E aí eu posso adquirir mais informações sobre a minha personalidade no próprio Google. Depois que você encontrar suas 4 letrinhas, você vem no Google e digita elas. Olha lá, ó. Eu vou pôr as minhas. ENFP.
INFP. Ó, ele vai me dar ali, quer ver lá, ó. Ah, 16 personalidades, ó. Eu sou o ativista, olha lá, ó. É INFP-A. Eu sou o ativista. Aí, olha aqui, ó. Só nesse site, gente, tem 1 tonelada de sites falando sobre sua personalidade. Um monte de coisas sobre sua personalidade. Aqui, ó, só nesse site, ó, quanta coisa tem. O site vem falando, olha lá, ó. O ativista é um verdadeiro espírito livre. São geralmente os que alegram a festa, não menos interessados na emoção, tá vendo? Você pode mudar o mundo com apenas uma ideia. Então, está falando, olha lá, muito mais do que pessoas sociáveis, agradáveis. Porém, os ativistas são moldados por sua natureza visionária. Tá vendo? Ó, são pontos fortes. Aí eu vou vendo aqui o que é um ponto forte meu, o que é um ponto fraco que eu preciso trabalhar. Às vezes ele me dá também ali alguma coisa que eu percebo que é um ponto fraco. O objetivo nosso aqui, no final, é formar a nossa análise SWOT, que é nossos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Então, essas análises aqui, elas já vão nos dando os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Basta você dar uma lida e você se conhecer melhor. Olha quanta coisa que eles estão falando aqui da gente, ó. Tá vendo? Que bacana, muita coisa para você descobrir sobre você. E aí, gente, ó, eu faço questão de explicar como fazer na mão, mas eu mandei também o link para você fazer pelo site. Só que eu vou pedir para você não querer fazer agora, não, porque esse teste lá no site é mais demorado. E exija que você tenha concentração, que você faça com calma, senão você vai sair marcando qualquer coisa aí, depois não vai dar a resposta mais precisa sobre a sua personalidade, tá? Então, gente, ó, é o segundo que eu mandei lá, chamado Teste Gratuito de Personalidade. 16 personalidades. Você clica lá no link que eu mandei no grupo, vai cair no site, que você vem respondendo as perguntas, mas é um pouquinho demorado. Você vai perder aí uns 10 minutos aí para fazer esse teste lá no site, lá, que é meio demoradinho. Ele é maior do que aquele outro que é o primeiro lá que eu tinha falado. Vamos passar para outros testes. Vamos dar sequência. Tem coisa mais bacana ainda para a gente ver. O resto aqui são os possíveis resultados. O próximo teste, gente, é o teste da dominância cerebral, que eu acho ele fantástico, muito bacana também. E esse aqui é uma história legal para contar dele. Quer ver? Que aconteceu comigo um caso real lá numa empresa que eu trabalhei em Copacabana. Mas vamos ler um pouquinho a teoria. Já já eu mostro do que se trata esse teste. E eu vou mostrar como esse teste ajudou a gente lá na empresa que eu trabalhei. Então, olha lá. Quem criou esse teste foi Ned Herman. A teoria de Ned Herman classifica os estilos de pensamento em relação ao lado do cérebro dominante. Nós vamos ver, peraí. Pessoas dominadas pelo lado esquerdo do cérebro são descritas como analíticas, lógicas, sequenciais. As dominadas pelo lado direito são mais intuitivas, baseadas em valores e não lineares. São os mais que pensam mais subjetivamente, gostam de expressar suas ideias. Segundo Ned Herman, as pessoas têm 4 estilos comportamentais básicos: analítico, controlador, experimental e relacional. E que, em geral, existe a predominância de um deles em cada pessoa, apesar de todos terem um pouco de cada um. Então, ó, importante você entender, gente, não é que a gente só usa um lado do cérebro, não. Nós usamos o cérebro como um todo, mas a gente usa mais predominantemente uma certa região do cérebro. Então, olha lá como é que funciona, ó. Existem pessoas que elas pensam predominantemente, elas usam mais o lado direito do cérebro. Outras pessoas, elas usam mais o lado esquerdo. Tem pessoas que usam mais a parte da frente e outras usam mais a parte de trás.
Então, essa gravura aí é como se você estivesse olhando o cérebro da pessoa de cima. Você está em cima olhando o cérebro da pessoa. Então, ó, tem pessoas que pensam mais com o lado direito e a parte da frente, é o experimental. Tem pessoas que usam mais o lado direito de trás, que sou eu, que é o relacional. Tem pessoas que usam mais a parte esquerda da frente, que é o analítico, o lógico. E tem pessoas que usam o lado esquerdo de trás, que é o prático ou o controlador. Algumas pessoas falam que é o prático, outras falam que é o controlador. E cada uma dessas pessoas, gente, elas têm determinadas características. Olha, enquanto eu sou aquele cara interpessoal que gosta do relacionamento, sou totalmente sentimental, emocional, tem o oposto meu aqui, que é o cara, o analítico, que é o lógico, analítico. Então, gente, deixa eu contar para vocês um exemplo lá que eu passei uma vez na empresa que eu trabalhei. Já tem isso, tem uns 10 anos, mais ou menos. Deve ter sido mais ou menos 2010, por aí. Eu já era gerente comercial de uma empresa lá em Copacabana, que de vez em quando eu até cito aqui, né? Eu tinha minha equipe lá de vendas e tal. Essa empresa, gente, que era muito bacana e tal, muito boa, mas ela tinha um problema sério, que os donos da empresa lá, os diretores da empresa, eles não sabiam mais o que fazer. Sabe o que era o maior problema da empresa? Os gerentes da empresa não se davam bem uns com os outros. Eles não se entendiam. Cada um pensava de um jeito. E aí um gerente de um setor queria uma coisa de um jeito, um gerente do outro setor queria de outro, enquanto o do setor de cá queria uma coisa, o de lá queria outra coisa, e eles ficavam se desentendendo. E cada um, gente, cada um dos gerentes achava que os outros estavam de marcação com ele. Eu achava que o cara lá do setor de informática estava pegando no meu pé, que ele estava de marcação comigo, que ele estava de picuinha comigo. Sabe? Eu achava que ele ficava de má vontade para fazer as coisas lá para mim, que eu precisava. E aquilo me irritava de uma certa forma, sabe? Eu acho que esse cara tá de marcação. Por exemplo, só para você entender um caso lá que aconteceu uma vez. Eu estava lá trabalhando, atendendo uma cliente, e eu era o gerente de vendas, eu era o gerente comercial, responsável por vender a empresa, por fechar contratos. Eu estava lá na minha sala convencendo uma senhora lá a contratar a nossa empresa. E ela foi ficando convencida, eu mostrando a empresa e falando, até que chegou uma hora que a mulher pegou a caneta, falou assim, Eduardo, quer saber de uma coisa? Vou contratar a empresa de vocês. Agora você acabou de me convencer. Pode imprimir o contrato lá que eu já vou assinar o contrato já. Eu levantei, né, no entusiasmo, né? Estava na sala com ela, fechar o contrato. A hora que eu fui imprimir o contrato para a mulher assinar, a impressora emperrou. Deu problema a impressora. Gente, e aquilo na hora me deu aquela aflição, porque a mulher estava com a caneta na mão para assinar o contrato. Virou, Eduardo, não vai imprimir o contrato? Não, estou esperando para assinar. E eu tentando arrumar a impressora e não conseguia. Eu peguei o telefone e liguei para o cara da informática, para o gerente da informática. Ô, fulano, cara, me faz uma gentileza, cara. Manda, por favor, um assistente aqui para ele consertar minha impressora, que eu estou com uma mulher aqui, está esperando eu só imprimir o contrato para ela assinar. Aí sabe o que ele falava? Infelizmente eu não posso, Eduardo. Não é assim que funciona aqui na empresa. Você sabe que tem um procedimento. Você tem que entrar lá na nossa intranet, você tem que fazer um requerimento, tem que preencher o requerimento. Esse requerimento vai chegar aqui para mim, eu vou analisar a urgência desse atendimento, você vai entrar na fila de atendimento, e aí, quando chegar a sua vez, é que eu vou liberar o meu assistente para ir lá consertar a sua impressora. Eu não posso mandar ele assim aí agora. Aí eu falava, gente, esse cara tá de marcação. Aí eu larguei, pedi a senhora para aguardar um pouquinho lá, que eu não tinha outra impressora. Me aguarda aqui. Disse e fui lá pessoalmente falar com o cara, explicar. Eu sei que toda empresa tem suas regras, eu sei. Não é? É uma norma da empresa, eu tenho que ir lá fazer o requerimento. Só que era uma coisa de urgência. A empresa não pode deixar de assinar um contrato com o cliente. A prioridade é o quê? É vender.
A mulher está com a caneta na mão para assinar o contrato. Nós vamos deixar de assinar o contrato porque eu tenho que ir lá fazer requerimento para entrar na fila. Fui lá pedir o cara encarecidamente. Fulano, pelo amor de Deus, eu sei que tem a norma, mas eu estou numa situação que a gente precisa resolver. A senhora está lá esperando com a caneta na mão para assinar. Mas, infelizmente, eu não posso. É norma da empresa. É a regra, pronto, acabou. Gente, eu voltei para trás, assim, ó, a vontade era de voar no pescoço do cara. Eu falei, esse cara tá de brincadeira comigo, não é possível que ele não entende que a cliente assinar o contrato é mais importante que a norma da empresa. E eu achava que ele estava de marcação. Esse cara não quer que eu me dê bem aqui, que eu, né, mostre o meu resultado, o meu valor. Ele quer me avacalhar. Aí, isso é um exemplo, tá? Gente, isso, todos os gerentes tinham um problema entre si. Aí, um dia, o diretor da empresa ele já não estava aguentando mais essas rixas internas entre os gerentes, né? Que eram as pessoas importantes da empresa, o gerente do cara. Ele contratou uma empresa de consultoria especializada em resolver esses conflitos internos. O cara dessa consultoria veio, primeira coisa que ele fez, ele aplicou esse teste com todo mundo. Marcou uma reunião com todos os gerentes, fez esse teste da dominância cerebral, cada gerente fez o seu teste, cada gerente identificou a sua dominância, ele fez cada um ler o seu resultado, e aí ele veio explicando o resultado de cada um. Ele veio falando, ó, o cara ali, ó, ele é o analítico, tá vendo como é que é a característica dele? Olha lá para você ver, ó. Esse cara da informática deu o resultado dele, ele era esse cara aqui, o analítico. O analítico é o cara lógico, analítico. Para ele, tudo tem sua regra, tem sua norma. É aquele cara lá que faz a programação de sistemas de computação. Tudo cheio de norma, de regra. A cabeça dele pensa em cima de normas e regras. Tudo para ele tem sua norma, sua regra. E outra, para ele, no mundo dele, não pode quebrar a regra. Se tem uma norma, tem que ser seguida. Aí, gente, eu fui vendo aquilo, falei, gente do céu. Então, é por isso. E eu não sabia desse estudo, eu não sabia disso, né? A gente, antes de ver isso, a gente acha que todo mundo tem a mesma cabeça, né? Não. E aí que a gente vai ver esse cara, ele não era de marcação comigo, não. Quando eu fui lá pedir ele para mandar o cara lá arrumar a minha impressora, para ele tem a norma, eu tenho que fazer o requerimento, então acabou. Ele não pode driblar aquela norma da empresa. O cérebro dele não aceita isso. A não ser que o presidente da empresa vá lá e fala, não, vai lá, pode mandar o cara lá. Aí o presidente cai e me autorizou, me mandou. Aí é uma ordem do presidente. Mas se não tiver uma ordem, eu não posso. Tem uma regra que você tem que... Não, e a mulher foi embora sem assinar o contrato. A mulher foi embora sem assinar o contrato. Mas aí, olha para você ver. Eu entendi que aquilo não era uma perseguição dele comigo. Não era que ele estava de picuinha comigo. Ele fazia daquele jeito, porque para ele, regra é regra, norma é norma, tem que ser seguida, pronto, e acabou. Ele não vai passar por cima de normas. Para mim, não. Para mim, toda regra tem a sua exceção. Regras e normas são feitas para ser quebradas. Para mim, o que vale mais é o bom senso. Eu vou deixar de fechar o contrato com a cliente por causa de uma norma da empresa? Não, para mim, em primeiro lugar, vai o fechamento do contrato. A empresa precisa vender. Aí, outra coisa, gente, a hora que ele mandou o cara lá do financeiro ler as características dele, veio batendo, sabe, as características de cada um. O cara do financeiro era esse cara aqui, ó, o controlador. Olha lá o que ele é. Ele é o cara organizado, planejador, detalhista. Aí que todo mundo foi entender por que ele era daquele jeito, aquela chatura toda. O cara ficava na empresa o tempo todo, sabe, cobrando, anotando, cobrando quantas xerox cada setor tinha tirado, ficava reclamando que tinham feito um planejamento, o meu setor tirou 4 xerox a mais do que o tipo. Eu falava, fulano, pelo amor de Deus, você está preocupado aí por causa de 1, 2, 3, 4 xerox? Não, mas tem um planejamento. Tem que seguir o planejamento. Se foi planejado isso, tem que cumprir. E quanto que cada setor tinha gastado de passagem de ônibus,
quanto que cada setor tinha gastado com correio, ficava no enjoamento danado, na cola de todo mundo. Todo mundo reclamava dele na empresa, porque o cara era chato demais com esses controles, sabe? Excesso de controle de tudo. Aí, gente, quando a gente foi entender a personalidade dele, a dominância cerebral dele, é que nós fomos entender, ué, que não é que ele é chato. Ele é esse cara controlador, o prático. Para ele é o seguinte, tem um planejamento, ele tem que fazer o planejamento, e aquele planejamento tem que ser seguido nos mínimos detalhes. Ele é detalhes, cada detalhezinho, cada xeroxzinho para ele faz a diferença. Enquanto para mim, não. Mas então a gente foi entender que não era a chatura do cara. Não era porque ele era chato, é porque o cérebro dele é programado, nasceu daquele jeito. E isso aqui a gente não muda fácil na vida, não. Nasceu com essa característica, essa dominância cerebral. E aí eles também foram me entendendo do meu lado também. Eu sou um cara que eu não gosto de normas, eu não gosto de regras, eu não gosto de controles, eu não gosto de nada. Mas eu sou o vendedor da empresa, eu não tenho que ter controle. Eu tenho que saber vender, eu tenho que saber expressar minhas ideias, convencer o cliente. E aí, gente, o mais interessante, que aí você pergunta assim, se eu perguntar, qual é o melhor tipo de profissional aqui para uma empresa? Qual é o mais vantajoso para a empresa? É o relacional? É o analítico? É o experimental? É o prático? É o controlador? Não, não tem o melhor. Todos são importantes. O negócio aqui, gente, é que um se complementa. Um complementa o outro. Né? Então, pensa comigo aqui para você ver. Eu sou responsável por vender a empresa. Então, eu tenho que ser esse cara sentimental, emocional, chegar lá e julgar com sentimento para convencer a pessoa de contratar a minha empresa. Se você pegar esse cara da informática lá, que é o analítico, botar ele no meu lugar vendendo a empresa, ele não vai fazer bem esse papel. Porque ele não é sentimental, ele não convence ninguém. O negócio dele é programar computador. O negócio dele é sentar sozinho, se concentrar, ir lá naqueles... Né, nas lógicas lá da programação do computador, daqui a pouco ele programa um sistema belíssimo. Agora, se pegar eu para colocar lá programando o computador, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu não vou fazer igual ele faz. Né? O cérebro dele para isso é melhor do que o meu. O meu é melhor para vender, para marketing, para ideias. Eu sou mais criativo. Agora, se você pegar o controlador, o cara lá do financeiro também, pôr ele vendendo a empresa, não vai dar certo. O cara é tão chato, rigoroso, com detalhezinho, não vai conseguir convencer o cliente. Da mesma forma, se pegar eu, colocar lá como gerente financeiro no lugar dele lá também, eu vou me perder nos controles. O controle financeiro da empresa não vai ser tão bem feito. Eu posso até fazer, mas não vai ser tão bem feito quanto ele faz. Ele está preocupado com os detalhes, com uma xerox a mais que gastou, ele está lá fazendo questão daquilo. Então, o controle financeiro para a empresa vai ser melhor. Então, a empresa precisa de todo mundo. O que é necessário é que todos consigam trabalhar em harmonia. Um entendendo o cérebro do outro. E quando você consegue entender isso, não quer dizer que vai acabar os problemas da empresa. Lá, nessa época lá que a gente fez esse teste lá, não quer dizer que depois disso nunca mais teve problema, não. Mas reduziu bastante os conflitos. A gente passou a se entender mais, passou a se suportar mais. Quando o cara fica com aquela picuinha lá, não, tem que fazer o requerimento. Eu já sei que, não, eu vou lá fazer o requerimento. Quando o cara vem cobrar lá aqueles detalhezinhos das xerox lá do negócio, eu já sei que não é perseguição dele, que ele pensa daquele jeito. Então, a gente vai se suportando, a gente vai se entendendo. E o convívio lá nessa empresa melhorou, mas muito. Reduziu bastante os conflitos. Então, olha que bacana. Então, você pode fazer o teste para você. Aí, lá, eu mandei lá no nosso grupo o teste para você fazer lá pelo site. Ó, teste de dominância cerebral. Tem um cérebrozinho com uma porquinha assim. É escrito teste de dominância cerebral. Depois você faça lá também com calma. Deixa para depois, tá? Aconselho você a fazer depois da aula, para você fazer com calma, para a gente dar sequência aqui. Então, aqui ó, eu tenho os resultados, ó, um resumo. Eu tenho um resumo. Gente, depois que você fizer o teste, ele já vai te dar também no próprio site, você desce, ele vai te dando o resumo da sua personalidade. Ó,
Você joga no Google lá, ó. Eu, no caso, por exemplo, eu sou relacional. Teste de dominância cerebral. Eu sou relacional. Aí, ó, tem um monte de sites aqui que eles vão dando para você o resumo da sua personalidade. Não, aqui é o teste para fazer. Tem um monte de testes aqui que eles vão dando para você. Eles já vão dando para você o resultado. Resultado da sua dominância cerebral. Falando um monte de coisa sobre você. Quando você termina o teste, ele te dá o resultado e vai te listar uma série de coisas bacanas. Tá? Vamos lá, o próximo teste também, gente, ele é bem legal, que é o teste DISC. Olha lá, ó. É o último testezinho que a gente tem para fazer. Tá? Depois nós vamos, só mais um assuntinho lá e já vai para a análise SWOT. Ó. Teste DISC. O DISC é um método desenvolvido para a avaliação de comportamento dos indivíduos. Foi originado a partir dos estudos do Dr. William Moulton, que tinha o objetivo de compreender como o ser humano lida com o ambiente em que está inserido, bem como os motivos para que ele apresente determinadas ações e reações. O William Moulton Marston identificou que os indivíduos possuem duas grandes esferas comportamentais. Uma esfera comportamental interna, sua própria percepção a respeito do seu poder pessoal com relação ao ambiente que está inserido, e externa, análise do ambiente. A partir dessas duas dimensões, estimulam-se 4 variáveis comportamentais que podem ser moldadas de acordo com os referenciais. Aí aqui agora você tem 4 opções, ó, sobre o seu comportamento. A dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Eu sou esse cara aqui, ó, influência. Minha personalidade é a influência. Aí, da mesma forma, olha lá o que o autor fala. Todos nós possuímos essas 4 características inerentes, com um perfil de predominância, que auxilia na construção da individualidade e singularidade de cada um. Ou seja, nós temos um pouco dos 4 perfis, mas um predomina mais, e cabe a você descobrir qual que é. Vamos lá, tem aqui o resumo: a dominância, influência, estabilidade e conformidade. E aí, pessoal, eu mandei também para vocês o link, está lá no grupo nosso, está lá, ó, Pacto RH. Faça seu teste DISC e descubra sua personalidade. Esse aqui, gente, eu gosto muito desse teste, sabe por quê? Vou mostrar o resultado do meu ali. O resultado dele já te dá os seus pontos fortes. Olha lá, ó. Teste DISC, o meu é influência. Olha lá o resultado do meu para você ver que bacana. Ó, eu fiz o teste, deu influência. Primeiro ele fala, ó, uma descrição sobre mim. A pessoa influente costuma influenciar e persuadir os outros, tal, tal, tal. Ele vem falando sobre mim. Depois, olha aqui que bacaninha, ó. Ele já me dá os meus pontos fortes e ele já me dá, ele fala pontos limitantes, para não falar ponto fraco. Ele já me dá meus pontos limitantes, onde eu preciso melhorar, onde eu preciso corrigir. E realmente, tem umas características aqui que eu tenho muito na minha vida. Olha lá, falar muito rápido, problemas com o tempo, eu sou assim. Se eu não ficar me policiando, quando acabou a aula, eu não terminei o teste com vocês e não entrei na unidade 2. Sabe? Mas isso é importante, sabe por quê, gente? É importante você se conhecer, você entender seus pontos limitantes, como o autor fala, importante para você tomar ações corretivas. Hoje eu procuro, olha lá, eu sou desorganizado por natureza, tá vendo? Eu tenho problemas em completar tarefas, problema com tempo. Eu tenho esses problemas. Tem aluno que fala, professor, mas eu acho o senhor tão organizado. Eu tento ser um pouco mais organizado, porque eu vim descobrindo que eu tenho essas deficiências. Um dia eu comecei a perceber que realmente eu tenho esse problema de atropelar o tempo, eu não consigo concluir a tarefa,
Daqui a pouco eu passo para outra tarefa e esqueci de concluir a tarefa que eu estava fazendo. Eu sou desorganizado com os meus mecanismos de controles, sabe? Então, eu fui descobrindo que eu era assim, eu comecei a estudar o assunto. E comecei a comprar livros, comecei a pesquisar coisas no YouTube, no Google, sobre como me organizar melhor no meu trabalho, para não deixar que isso atrapalhe o meu trabalho, né? Como eu controlar melhor o meu tempo. Eu vim estudando isso, sabe, na minha vida. Então, gente, é importante para você se conhecer melhor. Esse teste ele já te dá os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, os seus pontos limitantes. Muito bacana. Depois, esses são 30 perguntas. Depois você tenta fazer lá no site, para a gente não atropelar nosso tempo. E aí eu vou para a reta final, para encerrar a atividade supervisionada. Tá? Que aí eu vou entrar na unidade 2, que a gente precisa dar uma adiantadinha na unidade 2 aí, para a gente poder completar o material todo sem muita correria, né? E no final da aula eu vou falar sobre a prova, que a gente hoje definiu na reunião de professores lá, quando é que vamos postar a prova. Daqui a pouco eu falo para vocês. Deixa eu primeiro encerrar a atividade supervisionada aqui. Antes de eu encerrar a atividade na questão da análise SWOT, que é a última coisa que nós vamos fazer, eu preciso que vocês reflitam, gente, sobre outros tipos de inteligência que, de repente, você não para analisar. Olha aqui, em primeiro lugar, nós temos o nosso QI, que é o quociente de inteligência, que é aquela inteligência predominante que você identificou lá no primeiro exercício. As inteligências de Gardner. Que até que eu disse que eu cheguei à conclusão, e o site deu o mesmo resultado para mim, que a minha inteligência predominante é a musical. Tem essa inteligência muito bem desenvolvida em mim. Agora, não adianta nada uma pessoa ter uma inteligência muito desenvolvida para uma coisa, para uma área, se essa pessoa não tem a segunda inteligência aqui que nós precisamos ter, que é emocional. Nosso QE, quociente emocional. Qualquer coisinha que acontece, a pessoa se explode, que nem essa mulher aí, começa a querer arrancar os cabelos e manda todo mundo para a casa do chapéu, como eu já vi fazer. Gente, não estou brincando, não. Eu já vi colegas de trabalho, amigos meus aí, perderem empregos valiosíssimos. Eu já vi pessoas perderem um emprego que, assim, ó, era o emprego dos sonhos da nossa vida. Sabe? O cara altissimamente graduado lá dentro de uma empresa lá, uma empresa grande no mercado. O cara estava lá com cargo de gerente geral de uma empresa lá, se dando bem, candidato a ser promovido a diretor da empresa, que é o sonho de todos nós que estamos fazendo administração. O cara era muito inteligente. Quando veio do nada, o cara começou a se explodir com as coisas, ele não tinha controle emocional, ele começou a se desequilibrar muito rápido, fácil emocionalmente, e um dia aí a empresa já não estava gostando muito daquilo. Um dia, lá no meio de uma reunião de diretores e gerentes da empresa, alguém falou algo lá que o cara não gostou, o camarada, meu filho, subiu nas tamancas, rodou a baiana e mandou todo mundo para aquele lugar. Gente, no meio de uma reunião de diretoria da empresa, o cara chegou e falou o que quis, e mandou o camarada para aquele lugar e não sei o que, e pronto. No outro dia, a empresa não teve outra solução a não ser despedir o cara. Mandou o cara para o RH e pronto, acabou. Então, olha para você ver isso, gente. Já aconteceu situações parecidas comigo, sabe? De eu me explodir e depois eu vi que eu tinha tomado a decisão errada. Lá no começo da minha carreira, um dia eu parei, pensei e vi um professor falando sobre inteligência emocional, numa aula minha, lá na minha faculdade ainda. Ele falou que tinha um livro chamado Inteligência Emocional. Eu falei, vou comprar esse livro. Eu vou ler, eu não vou deixar isso acontecer de novo comigo. Tomara que essa vez aconteceu comigo, que é para servir de lição, para que eu nunca mais deixe isso acontecer. E realmente, gente, de lá para cá, eu li, eu estudei o assunto,
Até hoje eu ainda tenho uma certa dificuldade, tem hora que a gente dá vontade de pegar o caminhão e atropelar a pessoa, mas eu tento me segurar ao máximo, tento me controlar para não deixar com que isso afete o meu lado emocional. E eu estou lá na empresa muito bem, quando eu vejo do nada, eu perco a cabeça e perco o meu emprego. Porque as pessoas, gente, as pessoas perdem muito emprego por causa disso, tá? É comum. Tem um ditado aí no RH que eles falam muito assim, ó, a pessoa é contratada pelas suas habilidades e é demitida pelo seu comportamento. Eu já cansei de ouvir essa frase por aí afora. Professor, oi. Tenho uma dúvida. Pode falar. Com relação a essa questão, é a número 7, né? Eu posso, por exemplo, ir lá no Google e procurar um teste, né? Que tenha algum teste disponível para que é emocional ou que é espiritual e com resultado na base de um teste que eu escolho, eu posso botar a explicação dentro dessa questão? Ou eu tenho que fazer os dois? Então, olha só, não, aqui cabe a você lá na atividade, simplesmente, pode ser mais simples até do que você pensou. Lá na atividade, eu até estou pedindo, olha lá o quê, ó. Faça também uma análise dos outros tipos de inteligência visto na sua aula. Veja o que você tem bem desenvolvido ou o que você tem mal desenvolvido em termos de inteligência emocional e inteligência espiritual. Se tem alguma das duas que pode ser utilizado a seu favor, como um ponto positivo, e se tem alguma que você precisa trabalhar mais, que ela pode ser citada na análise SWOT como um ponto fraco seu, que você ainda precisa trabalhar. Só isso. Não precisa de pesquisar nada no Google, não. Para eu fazer uma análise, eu tenho que saber o resultado de alguma coisa. Por isso que eu estou perguntando se eu posso pegar. Eu posso, se eu tiver essa opção, eu posso fazer assim? Pode. Se quiser pesquisar melhor, pode sim, não tem problema não. Tá? É porque eu não conheço eu não sei, para te falar a verdade, eu nem... Não, eu achei um. E você faz um teste de inteligência emocional? Eu achei um no Google. Ah, tá. Se quiser, depois eu posso até mandar no Google. Manda lá, que até eu gostaria de conhecer, ué. Tá, pode mandar sim. Mas não, você fique à vontade para pesquisar o que você quiser pesquisar, para você se conhecer melhor. Não há problema, não. Mande lá para a gente. Tá bom, vou mandar sim. Vou ficar grato. E aí, gente, olha só. Para encerrar, para você ter uma inteligência hoje emocional equilibrada, você desenvolver bem essa sua inteligência emocional, é preciso também que você tenha bem desenvolvida uma inteligência espiritual, que o autor chama de QS, quociente espiritual, vem do inglês, spiritual quociente. Quociente espiritual. O que eu estou falando aqui, gente? Eu não estou querendo entrar em detalhes de assuntos de religião, qual religião melhor. Não é isso não, pelo amor de Deus. Que eu penso assim, você precisa ter algo em que acreditar, algo onde você, um lugar, uma religião, uma crença, onde você pode recarregar suas energias, porque a nossa vida de hoje, gente, ela realmente é complexa. Eu fico dando aula de RH, falando para vocês aí, que na empresa tem que cuidar do clima organizacional, a pessoa tem que ir feliz para o trabalho, né? Falando um monte de coisa bonita, mas que, na verdade, muito aluno às vezes fala para mim, professor, mas na prática não é bem assim, não. Essas empresas aí, né, não são bem do jeito... mas não é que eu falo que as empresas são assim, é que deveriam ser assim. Mas uma boa parte das empresas aí ainda não tem uma liderança bem desenvolvida e atualizada para fazer com que o clima organizacional seja realmente propício ao trabalho. E as pessoas acabam indo trabalhar mal-humoradas, chega lá dentro, é um clima de competição muito grande, é um querendo tomar o lugar do outro, um querendo puxar o tapete do outro. Uma boa parte das empresas, infelizmente, a gente ainda vê essas competições que não são saudáveis. E acaba você tendo que ter um equilíbrio emocional mais do que evoluído. Porque todo tempo é um negócio lá que acontece lá que te mata de raiva e você volta para casa
sabe? Sem saber o que fazer, vontade de pegar o caminhão e atropelar todo mundo. E aí, como é que você vai, sabe, ter força para suportar isso, para passar isso? Você precisa desenvolver essa sua inteligência espiritual. Buscar, entendeu? Uma fonte de explicação para essas crises existenciais que dá na gente. Para mim, como eu falei, não importa qual seja a religião. Se você falar para mim, professor, eu gosto muito da igreja católica. Ótimo, você está feliz com a sua vida? Estou. Você vai à igreja? Vou à igreja, eu assisto a missa, volto feliz para casa. Então, pronto, ótimo. Se você falar, não, professor, eu vou na igreja evangélica. Beleza, se você está feliz, estou. Professor, eu vou lá no culto, o pastor fala as palavras bonitas, eu volto para casa cheio de conforto, viu? Então, ótimo! Se você vai na igreja presbiteriana e é feliz com a sua vida, isso é que é importante, não importa a religião. O importante é você encontrar o seu Deus, você ter a sua crença. Né? No fundo, gente, Deus é uma coisa só. As religiões falam de forma diferente, mas você precisa ter uma crença, porque a todo tempo você é testado. A todo tempo você tem um desafio novo pela frente e você fala, não vou dar conta de passar por isso, não. A todo tempo dá vontade de você chegar e falar, quer saber da coisa, eu vou chutar o balde. Quantas vezes a gente já não pensou nisso? Hoje, para mim, foi a gota d'água. Vou lá agora e vou chutar o balde. E aí quando você tem essa inteligência espiritual bem desenvolvida, você fala, não, peraí, isso aí deixa eu refletir melhor. Aí você chega em casa, espera o final de semana passar, você vai à sua igreja, conversa com o seu pastor, ou com o padre, o que quer que seja, seu guia espiritual, vai ler uma Bíblia, vai ler um livro, vai conversar com uma pessoa que possa te dar uma palavra de conforto, espera aquilo passar, recarrega a sua energia, volta depois para o trabalho tranquilo, sabe? Então, você precisa desenvolver isso. E no final, então, gente, agora acabou, você já pode fazer a sua análise SWOT. Mas, professor, afinal de contas, o que é essa análise SWOT? A análise SWOT, gente, é uma ferramenta que foi criada na área do marketing para estudar uma empresa. Ela foi criada para fazer uma análise de uma empresa. Aí você estuda uma empresa, você identifica os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças daquela empresa. Aí, o pessoal dessa área de carreira, né, de sucesso pessoal, profissional, essas coisas, perceberam uma vez que essa ferramenta pode ser aplicada à nossa vida pessoal, que também é possível a gente fazer a nossa análise SWOT. Realmente, eu tenho meus pontos fortes, eu tenho meus pontos fracos, eu tenho minhas oportunidades, e tenho minhas ameaças. Eu tenho um exemplo aí da minha análise SWOT. Então, gente, a única coisa que eu chamo a atenção de vocês para essa análise SWOT é o seguinte, Você não pode confundir ponto forte com oportunidade, nem ponto fraco com ameaça. Como é que você não se confunde? Muito fácil. Ponto forte e ponto fraco, eles estão dentro de você. Esses dois primeiros, ponto de cima, ponto forte, ponto fraco, você vai entender fazendo as análises desses testes que nós fizemos. Todos esses testes que nós fizemos, eles estão te mostrando seus pontos fortes e seus pontos fracos. Estão falando sobre você. Ponto forte, ponto fraco está dentro de você. Oportunidade e ameaça está fora de você, está no mercado. Aí você não vai descobrir oportunidade e ameaça fazendo teste, não. Tá? Os testes vão lhe dar os de cima, ponto forte, ponto fraco. Por exemplo, eu não tinha lido lá para vocês aqui, quer ver? Olha lá, deixa eu voltar lá naquele último teste que eu fiz, teste DISC. Eu não falei lá de problemas em completar tarefa, desorganizado, problema com o tempo, eu não falei? O teste mesmo deu resultado? Olha lá, tá aqui, Eu citei aqui no meu ponto fraco, problemas em completar tarefa, desorganizado, má administração do tempo. Tudo isso aqui eu tirei lá do meu teste do MBTI, do meu teste de dominância cerebral, do meu teste DISC. Eles já vieram me mostrando. Eu completei com algumas outras coisas também,
tenho um inglês intermediário, não possuo mestrado ou doutorado e tal. Também são pontos fracos que eu tenho. Mas esses aqui são importantes, foram dados pelos testes, me fizeram enxergar isso. E, gente, isso é importante, sabe por quê? Olha só, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, né? Vocês já devem ter feito entrevistas de emprego e já devem ter percebido que em muitas entrevistas de emprego, chega uma hora lá que o camarada está te entrevistando e pergunta para você: ô, Samantha, quais são os seus pontos fracos? E aí o candidato ali na hora fica gaguejando. Aí tem muitas pessoas que dão a resposta que não é a mais adequada e que mostram que elas não se conhecem tanto e acabam perdendo um pontinho com o entrevistador. Eu não me canso de fazer entrevista de emprego por aí afora, estou entrevistando o candidato, aí eu pergunto: fulano, quais são os seus pontos que você precisa melhorar em você? O que você acha que você tem de ponto limitante, ou seja, um ponto fraco que você tem? Aí o cara: eu sou perfeccionista. Ser perfeccionista, isso não é ponto fraco. Para mim, é até um ponto forte. Eu até quero, eu faço questão que o cara seja perfeccionista. Ué. Você acha que eu vou contratar alguém que não seja perfeccionista? Eu quero que ele seja o mais, que busque ao máximo a perfeição no que ele está fazendo lá. Para mim, se ele me fala que é perfeccionista, para mim é um ponto forte. Né? Ou então tem outros que falam assim: eu sou muito ansioso. Gente, isso também é exatamente, Tayana, é resposta clichê. Sabe o que é isso aí? O cara estava lá numa conversa lá na cantina lá e alguém falou, né? Se perguntar para você um ponto fraco seu, fala que você é muito ansiosa. Aí a menina chega na entrevista: eu sou muito ansiosa. Isso é uma coisa que todo mundo fala. E hoje em dia, gente, se você for parar para analisar, todos nós somos ansiosos. Ansiedade hoje, nós vivemos num mundo com muita velocidade. Olha para você ver, hoje eu saí de casa às 8h30 da manhã, trabalhei o dia inteiro, nem deu tempo de almoçar direito, cheguei correndo aqui em casa, já estava atrasado para reunião de professores, uma correria danada lá, reunião de professores por videoconferência. No meio da reunião eu desliguei minha câmera, porque eu já vi que ia dar hora de começar a aula, já fui preparar um café para mim, ouvindo o que estava falando da reunião, comendo, né, engolindo um negócio de qualquer jeito. Daqui a pouco já estava avisando vocês: gente, estou terminando a reunião aqui, vou me atrasar 10 minutinhos, sabe? Aquela correria toda. E aí eu já acabo tomando meu lanche, acaba a reunião, já começa a aula. A hora que eu termino a aula, eu tenho que ficar aqui em casa ainda até tarde, preenchendo coisa em site, mas não sei o quê. E aí tem que responder meus e-mails, responder meus WhatsApp, olhar um mundaréu de coisa. É a nossa vida de hoje. Isso nos deixa ansioso. Todos nós, eu sou ansioso. Então, isso, sabe, quando você for numa entrevista de emprego, então, gente, o que eu aconselho quando você for numa entrevista de emprego? Procure se conhecer melhor e procure arrumar um ponto fraco que você tenha que não vai te comprometer também. E mostre para o entrevistador que você sabe daquele ponto fraco seu, mas que você está buscando correção daquilo. Eu, por exemplo, olha para você ver. Se eu tivesse que fazer hoje Quando eu fiz a minha entrevista de emprego para a Uniswan, quando eu fui lá no RH fazer minha entrevista com o currículo na mão, a menina do RH me perguntou: ô, professor Eduardo, se eu me perguntasse assim, 2 pontos fracos que o senhor tem, que o senhor poderia citar. Aí eu falei: olha só, eu já fiz o meu teste sobre o meu autoconhecimento, eu fiz o teste DISC, fiz o teste de dominância cerebral, fiz o MBTI. Com esses testes eu pude me conhecer melhor e eu percebi realmente algumas coisas que eu precisava melhorar no meu comportamento, como, por exemplo, eu sou um pouco desorganizado e eu tenho um pouco de problema com a administração de tempo. Mas eu percebi em algum momento isso na minha vida e eu venho estudando como corrigir isso. Então, eu já comprei livros sobre administração de tempo, já comprei livros sobre organização no ambiente de trabalho, eu já estudei o assunto, eu já pesquisei na internet, já fui em palestra. Então, eu já descobri mecanismos
para não permitir que isso me atrapalhe profissionalmente. Tanto é que nos meus últimos empregos que eu tive, eu não deixei que esses pontos fracos meus me atrapalhassem na minha vida profissional e não trouxessem problema para a empresa onde eu trabalhava. Olha o que o entrevistador vai pensar. Oh, que bacana! Eu perguntei para o cara quais são os seus pontos fracos, ele não veio com aqueles clichês, né? Eu sou ansioso. Eu sou... Não, ele me falou que fez o teste da dominância cerebral, ele me falou que fez teste disso, teste daquilo, ele falou que conhece os seus pontos fortes, seus pontos fracos, mas ele vem procurando se corrigir. Ele vem procurando. Então, olha que bacana. E não tem deixado isso atrapalhar a vida dele. Então, isso soa até bem para o entrevistador. Não é? Eu não posso chegar e falar um ponto fraco que me atrapalhe, né? O cara perguntar qual é o seu ponto fraco. Eu não sei trabalhar em equipe. Aí você decretou a sua desclassificação da dinâmica lá que você está fazendo, da entrevista que você está fazendo. Livro sobre administração do tempo, eu tenho que dar uma pesquisada. Eu agora, de cabeça, eu não sei não. Eu sei que eu já li lá no passado. Alessandra, mas eu vou dar uma olhada para você. Tá? Gente, entendeu? Então, aqui, ó, e as oportunidades, ó, são coisas que estão no mercado. Oportunidades que eu tenho na minha vida. E ameaças também, coisas do mercado que podem atrapalhar a minha vida. Então, por exemplo, eu cito aqui como uma oportunidade, ó, fazer uma pós-graduação no exterior. Eu tenho esse sonho. Isso é uma oportunidade que eu busco. Uma hora eu vou realizar esse sonho. Ao mesmo tempo, a gente sabe que está muito difícil conseguir visto para certos países, né? Conseguir um visto hoje para os Estados Unidos, para a Europa, não é tão simplesinho assim. Então, eu já posso, de repente, sabendo que eu tenho essa ameaça, eu já posso ir tentando arrumar minha documentação, já tentando fazer alguma coisa para eu já tentar ir conseguindo um visto, para que no momento em que eu tiver uma oportunidade, eu já estar com o visto na mão para poder ir. Né? Gente, então assim a gente encerra a atividade supervisionada. E aí, eu vou dar um pequeno intervalo, que é só para eu ir pegar uma água e ir no banheiro rápido, bem rapidinho, 5 minutos, 8 horas em ponto, eu estou recomeçando, que a gente tem que dar um início na unidade 2 por causa da prova. Tá? E aí, gente, olha só. Alguém ficou com alguma dúvida sobre a elaboração da atividade supervisionada? Se não tiver dúvida nenhuma, então eu vou fazer o seguinte, ó. 18h56. 4 minutos de intervalo. Vou pegar água, vou no banheiro, volto rapidinho. Se alguém tiver dúvida, ainda pode me perguntar, que eu vou dar sequência na nossa unidade 2, gente, que a prova está aí pertinho aí, e depois do intervalo eu vou falar como é que vai ser a prova, quando é que eu vou postar, não vou mostrar a prova ainda. Vou explicar o que a gente vai fazer na prova. Já estou voltando aqui, pessoal. Deixa eu só finalizar, eu esqueci, gente, ó, de mostrar, mas eu acho que vocês já viram, né? Vocês vão me mandar, vocês sabem, vocês vão me mandar lá no Classroom atividade supervisionada, só o Word aqui, ó. Vocês vão vir preenchendo nela. Qual a inteligência predominante? Preenche o resultado. Qual a preferência vocacional predominante? Preenche o resultado. 3. Quais as profissões mais adequadas? Aí tem aquela combinação que você faz da inteligência mais a preferência vocacional, vai dar as profissões mais adequadas. Segundo o MBTI, identifique as 4 letras sobre sua personalidade. Aí você vai identificar essas 4 letras e fazer um resumo da sua personalidade, pegando lá na internet, pode copiar da internet para cá mesmo. Vejam tudo que a internet está falando lá, nesses sites, né, falando sobre a sua personalidade, coloque aqui. Teste da dominância cerebral. Coloque aqui o resultado e copia lá do site que a gente mandou.
Deixa eu mostrar para vocês que tem um meu aqui, ó. Quer ver rapidamente? Ó. Quer ver o meu? Olha lá, ó. Meu teste. Olha lá que gracinha. Minha inteligência, ó, musical, a preferência vocacional artístico, minhas profissões, instrumentista, solista, vocalista, cantor, roqueiro. Segundo o MBTI, olha lá, eu sou o ENFP, o ativista. Aí eu peguei lá do próprio site, lá um resumo da minha personalidade. Dominância cerebral, olha lá, eu sou o relacional. E peguei lá do próprio site, lá um resumo também da minha dominância. E aí eu vou identificando aqui meus pontos fortes, pontos fracos. Teste diz que, ó, o resultado meu é influência. Então, aqui eu tenho um resumo do meu perfil comportamental e meus pontos fortes e meus pontos fracos, que o próprio site me deu. Aqui eu fiz um resumo da minha inteligência emocional ou inteligência espiritual. Por fim, ó lá, eu fiz a minha análise SWOT. Né? Aí você vai me mandar somente esse material no Word aqui, tá? Não precisa me mandar nada em PowerPoint, não. Você vai me mandar lá pelo Classroom. Então, pessoal, vamos lá iniciar a nossa unidade 2. Tá? No final, eu vou falar, vou postar ela na próxima segunda-feira. E aí, a próxima segunda, eu encerro a matéria, tá? Se na segunda-feira que vem não der tempo da gente falar tudo, pelo menos eu falo o principal que será cobrado na prova. E aí eu abro a prova para vocês na próxima segunda, eu mostro ela aqui e explico questão por questão o que eu quero que seja respondido lá na prova, tá? Próxima segunda-feira, no final da aula, eu vou explicar a prova, tintim por tintim, como é que vocês podem ficar tranquilos. São 3 questõezinhas, tudo de coisas que a gente está falando aqui ao longo das nossas aulas, tá? Essa nossa unidade agora, ela é bem bacana, que a gente vai ver alguns aspectos sobre a gestão de RH e a gente ainda vai fazer um evolutivozinho. Como é que isso veio evoluindo nos últimos anos aí pelo mundo, o RH? Como é que foi a evolução das empresas para a gente poder entender, né, o RH de hoje em comparação com o RH de ontem? Como é que o profissional de RH de hoje deve pensar, né? Então, ó, eu tirei esse material do livro, desses principais livros aí, que eu já tinha falado sobre eles com vocês. O livro principal é o livro do Chiavenato, é o que eu mais uso, esse primeiro, né, aqui, ó. Eu pego algumas coisas desse outro livro do Chiavenato também, mas é pouca coisa. Esse aqui é o principal. Eu mandei esse livro lá em PDF, tá? Mandei para vocês. Se alguém não tem, ele pode me pedir que eu mando novamente. Usei algum trecho do livro que os ricos sabem não contam e um livro também de liderança e motivação da FGV. É pouca coisa. O livro base nosso é o livro do Chiavenato. Então, ó, iniciando o assunto, olha lá, eu vou fazer como eu sempre faço. Eu vou dando uma lida no que está escrito na teoria do livro, vou parando, vou exemplificando, vou lembrando vocês, tá? Sobre alguma coisa. Então, opa, desculpa. Vamos lá. Então, olha lá, o que o Chiavenato fala? O contexto geral da gestão de pessoas é de que esse universo é formado por pessoas e organizações em uma incrível e duradoura interdependência. Né, gente? A gente precisa, em primeiro lugar, entender que o profissional precisa da empresa para trabalhar, ganhar dinheiro, se sustentar. Gente, mas as organizações precisam das pessoas. Né? Então, gente, a semana passada teve aquela palestra de uma menina lá, Maitê. Nossa, que eu fiquei assim, impressionado de ver, sabe, a cabeça aberta que aquela menina tem. E uma das coisas que ela falou foi isso. Ela falou, eu vou para a entrevista de emprego, não é pensando em chegar lá e eu estou precisando de mais desse emprego. Não, ela falou, eu vou para a empresa, para a entrevista de emprego, pensando, a empresa está precisando de mim. Sabe? E realmente,
Não é só eu que preciso da empresa, não. A empresa precisa do meu conhecimento, a empresa precisa de uma pessoa com a capacidade que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho. É uma interdependência. As empresas tinham que ter essa consciência de que elas dependem de bons recursos humanos. De um lado, as pessoas passam boa parte de suas vidas trabalhando em organizações. Assim, as pessoas dependem das organizações onde trabalham para atingir seus objetivos pessoais e individuais. Agora, do outro lado, as organizações também dependem direta e irremediavelmente das pessoas para operar, produzir bens e serviços, atender clientes, competir nos mercados e atingir seus objetivos globais. Nós não temos os nossos objetivos de vida, né? Eu quero ter uma casa confortável, eu quero criar meus filhos muito bem, eu quero comprar os bens materiais que eu preciso, comprar um carro, comprar meus instrumentos aqui, montar meu estúdio. As organizações também precisam de atingir seus objetivos, precisam conquistar clientes, precisam lançar bons produtos no mercado, precisam vencer a concorrência. E, para isso, nós vimos uma boa parte do material nosso da Unidade 1, nós falamos o quanto as empresas de hoje perceberam que quem hoje é o principal fator de competição das organizações são as pessoas, não as máquinas e os equipamentos. As organizações jamais existiriam sem as pessoas que lhes dão vida. Dinâmica, energia, inteligência, criatividade e racionalidade. Isso quem está falando, olha lá, aqui é Venato. Né? Então, gente, quais são os objetivos da gestão de pessoas? Por que a gestão de pessoas se evoluiu tanto e chegou a ser hoje o que é um departamento de RH dentro de uma empresa, a importância que ele tem? Qual o objetivo principal disso tudo? Em primeiro, olha lá, ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão. Toda empresa não tem sua missão, visão, seus valores, né? Sua missão ali é a missão e sua visão, né? Que a visão, ela é o rumo, o norte da empresa, onde a empresa quer chegar. A missão está ligada a hoje, o que a empresa quer fazer hoje, e a visão está ligada ao futuro, aonde a empresa quer chegar, como a empresa quer ser vista. E é o RH, a gestão de pessoas hoje, que vai ajudar a organização a atingir seus objetivos, os objetivos que ela tem. Então, não se pode imaginar a função de gestão de pessoas, GP, gestão de pessoas, sem se conhecer o negócio de uma organização. Cada negócio tem diferentes implicações na gestão de pessoas. E o principal objetivo da gestão de pessoas deve ser o de ajudar a organização a atingir suas metas, seus objetivos, realizar a sua missão, concretizar a sua visão, né? Outro objetivo, proporcionar competitividade. Nós não estamos falando desde o início do nosso curso, gente, do tanto que esse mercado globalizado ficou competitivo. As empresas de hoje estão competindo com empresas do mundo inteiro. A competitividade virou uma coisa assim medonha entre as organizações. E quem não consegue manter essa sua competitividade vai sair do mercado. E é o que a gente está vendo. A menor crise que acontece aí, fecha um monte de empresa. Eu não falei lá no início das nossas aulas, por que algumas empresas não fecham? Mesmo com as crises mais terríveis que aparecem, a empresa está aí conquistando mercado, lançando produtos novos, contratando novas pessoas, criando novos mercados, porque vai ver o que essas empresas têm de melhor. Elas entenderam, elas estruturaram seu RH, sabe? É um dos principais fatores de competitividade dessas empresas são seus RHs, que conseguem construir um clima de trabalho propício aos negócios. E as pessoas vão felizes para a empresa trabalhar. Aquele autor, né, o Brian Scher, do livro O que os ricos sabem não contam, eu falo isso a todo tempo. Ele fala lá, o maior diferencial competitivo que uma empresa pode ter
são pessoas felizes e motivadas trabalhando. Uma equipe de profissionais que trabalha em equipe, motivados, rumo aos objetivos comuns. E o RH é quem vai conseguir isso para a empresa. Então, significa saber criar, desenvolver e aplicar as habilidades e as competências da força de trabalho. Não adianta nada você ter pessoas muito competentes, com muitas habilidades, com muitas competências dentro da organização, se aquelas pessoas estão desmotivadas e não conseguem colocar para fora as habilidades que ela tem, as competências que ela tem. Então, é o RH que vai fazer extrair essas competências dessa força de trabalho para tornar a empresa competitiva. Então, a função da gestão de pessoas é fazer com que as forças das pessoas sejam mais produtivas para beneficiar clientes, parceiros e empregados. O que mais? Objetivos da gestão de pessoas. Proporcionar à organização pessoas bem treinadas e bem motivadas. Construir o mais valioso patrimônio da empresa, as pessoas. Significa preparar e capacitar continuamente as pessoas. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre algumas áreas da gestão de pessoas. Vai ver que uma delas é o treinamento e desenvolvimento dessas pessoas, né? Então, gente, é hoje uma das áreas mais importantes do RH, sabe? Todas as áreas são importantes dentro do RH, mas tem algumas áreas, gente, eu acho elas, assim, muito estratégicas, que, eu vou citar o recrutamento e seleção, que a gente vai ver, e outras duas áreas que eu gosto de citar, porque nós não vamos ver no nosso curso. A gente vê essas duas áreas que eu vou falar, a gente vê no curso de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações. É uma matéria que eu tenho, nesse período, está na sexta-feira de manhã, tá? Mas é para você ficar ligado, porque se você está vendo essa matéria de gestão de pessoas, está gostando disso, e quer se desenvolver mais nisso, procure estudar essas duas coisas que eu vou falar, avaliação de desempenho e treinamento e desenvolvimento de pessoas. Gente, esses assuntos, eles são mais do que modernos, mais do que importantes. Empresas hoje, se querem se sobressair no mercado, ela tem que implementar um excelente programa de avaliação de desempenho e implementar um excelente, moderno sistema de treinamento e desenvolvimento. Porque eu acho que é uma das coisas mais erradas que a gente vê no mercado hoje, das empresas fazerem. Eu já falei com vocês, né? Direto e reto, eu chego, estou conversando com o empresário, o cara me chama lá para fazer uma consultoria, aí eu vou saber, você está fazendo avaliação de desempenho? Ah, estou. Aí eu vou, então como é que é feito aqui? Gente, aí eu vou ver, está sendo feito tudo errado. Tudo errado. O cara está fazendo avaliação da cabeça dele sem a menor metodologia. Existem hoje metodologias. Hoje as empresas hoje fazem avaliação 360 graus. Hoje as empresas usam BSC, o Balance Scorecard. São ferramentas moderníssimas e bacanérrimas sobre avaliação de desempenho. E o cara nem sabe nem o que é isso, nem sabe nem que existe. Aí eu falo, você está fazendo treinamento de desenvolvimento? Ah, faço. Como é que você faz? Aí vai ver. Sabe o que o cara faz? Ele, de vez em quando, ele reúne a equipe lá e faz uma palestra para a equipe. Pega um tema, faz uma palestra, de vez em quando sobra tempo para fazer. E aí acha que isso é fazer treinamento e desenvolvimento. Gente, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento é muito mais além do que isso. Sabe, isso é uma função do RH. E o RH moderno hoje faz isso muito bem feito. Isso gera, um clima de trabalho bacana. Outra coisa, outros objetivos, aumentar a autorrealização e a satisfação das pessoas. Eu não comentei com vocês daquele vídeo do Valdez, que o próprio Valdez falou, gente, eu fiquei encantado com um diretor de uma empresa, falou para mim, eu estou preocupado com o sonho individual de cada um dos meus funcionários.
Sabe? Então, o RH moderno hoje, a gestão de pessoas moderna hoje, está preocupado com a autorrealização, com a satisfação das pessoas. Quer que o funcionário acorde cedo e vá feliz para uma nova semana de trabalho. Né? Hoje sabe-se que as pessoas precisam estar satisfeitas e felizes. Qual funcionário que vai render o que a empresa quer triste lá no ambiente de trabalho? Se o cara está infeliz no seu emprego, como é que aquele funcionário vai produzir? Como é que aquele funcionário vai ajudar a empresa a realizar seus sonhos, seus objetivos, se ele está lá infeliz no ambiente de trabalho? Não tem como, gente. A gente tem que estar feliz fazendo o que a gente está fazendo. E é o RH que vai ajudar isso, né? A desenvolver e elevar a qualidade de vida no trabalho. Gente do céu, sabe? Os RHs modernos hoje estão preocupados com a qualidade de vida das pessoas, sabe? Saber se o funcionário realmente está indo para o trabalho feliz, realizando o seu trabalho feliz. Olha lá, a qualidade de vida, QVT, qualidade de vida, é um conceito que se refere aos aspectos da experiência vivida no trabalho, como estilo de gestão, liberdade e autonomia para tomar decisões. Não quer dizer que o funcionário agora tem que ter toda a liberdade para tomar, não. Mas o funcionário ele tem que, até certo ponto, ter autonomia para tomar certas decisões dentro da empresa. A gente vai ver que as empresas antigas é que as decisões eram todas tomadas lá na cúpula, né? E isso veio se descentralizando ao longo dos últimos anos. Até chegar hoje em estilos de gestão onde o funcionário tem muito mais liberdade para tomar suas decisões, né? Que não venham a afetar os resultados da empresa. Um ambiente de trabalho agradável, ter segurança no emprego, né? Tem empresas aí que eu já vi que os funcionários não têm a menor segurança, ele está todo o tempo achando que vai ser demitido. Como que a pessoa trabalha num ambiente sem ela ter a segurança de que ela tem aquele emprego seu ali garantido? Né? Então, tudo isso, gente, é para a gente refletir no que é realmente hoje a moderna gestão de pessoas. E aí, olha lá, o que mais? Para encerrar esse primeiro assunto, ó, administrar e impulsionar a mudança. Sabe, o RH de hoje, ele faz parte da estratégia da organização. O setor de RH hoje, moderno, ele foi trazido para dentro do planejamento estratégico da organização. As empresas modernas hoje, elas fazem seu planejamento estratégico de olho daqui a 15, 20 anos. Como é que a empresa vai estar daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos? E quais são as mudanças necessárias? Quais serão as mudanças que o mercado... Né? Qual a previsão de mudança? Gente, e hoje o mundo muda, mas é assim, mas é muito. Você lembra nas primeiras aulas nossas, quando eu falei da tecnologia, o celular, né? Eu falei, gente, há 6 anos atrás, eram poucos de vocês que tinham um WhatsApp, que tinham um celular bacana com um monte de aplicativos. Aí esse troço de 7, 6 anos para cá apareceu na nossa vida e nossa vida mudou radicalmente. E hoje eu estou aqui em casa, aqui, tudo que eu faço, o celular ele só não está implantado como um chip na nossa cabeça, mas ele já é a extensão do nosso corpo. Já passou a ser um membro nosso. Nós não temos mãos, e braços e pernas, nós temos celular também. Se tira o celular da gente, parece que tirou um membro, parece que cortou a mão. E isso traz efeitos no mundo empresarial. Hoje eu estou comprando aqui no meu próprio smartphone, fazendo uma compra de uma empresa lá da China. E as empresas têm que competir com isso. Então, os equipamentos, os sistemas de gestão, hoje você implementa um sistema de gestão lá na sua empresa, no ano que vem aquele sistema já está obsoleto. Que a tecnologia já evoluiu, já apareceu sistemas mais modernos. Sabe? Então, é uma turbulência nessas mudanças sociais, é tanta mudança, que o RH ele faz parte disso, de observar e fazer com que a empresa se adapte
né? E impulsione essa mudança dentro das empresas. Essas empresas, elas têm que estar mais flexíveis, ó. Suas tendências estão trazendo novas abordagens, mais flexíveis e ágeis, para garantir a competitividade e a sobrevivência. Porque se a empresa não se faz as adequações a essas mudanças, não se adapta a esse novo mundo turbulento que muda da noite para o dia, daqui a pouco a empresa morre, fecha as portas, né? Manter políticas éticas e comportamentos socialmente responsáveis, que tem que se acompanhar as mudanças do mundo, tem que continuar competitiva, mas dentro da ética, né, gente? Eu falei muito também com vocês nas primeiras aulas da importância da empresa se manter competitiva, mas dentro de um comportamento socialmente responsável. Não adianta nada você se manter competitivo e poluindo o rio. Você está tentando se manter competitivo com um clima de trabalho péssimo, seu funcionário infeliz, poluindo o rio, passando por cima da ética, de normas, né? Não sendo transparente, também não está adiantando nada. Então, a empresa tem que se manter competitiva, tem que buscar todas as mudanças que estão aí no mercado para que ela possa aproveitar, mas dentro dos padrões éticos, da transparência, ser justa, confiável, ética, né? Então, gente, a ética e a responsabilidade social, para mim, está assim, acima de tudo, sabe? Temos que tornar competitivo? Tem, mas sem ferir os padrões éticos. Construir a melhor equipe e a melhor empresa. Então, é função do RH. Olha lá aqui que o autor fala que é Venato, ó. Ao cuidar dos talentos, a gestão de pessoas precisa cuidar também do contexto em que eles trabalham. Isso envolve a organização do trabalho, a cultura corporativa, estilo de gestão, uma série de fatores, para que a equipe esteja unida, coesa, trabalhando em equipe, feliz, motivada, rumo aos objetivos da empresa. Nossa, professor, isso é bonito demais. É. Mas, infelizmente, como eu falei, tem muita empresa que segue isso aqui. Isso aqui é um mantra. Tem muita empresa bacana. Mas uma boa parte dessas empresas por aí afora, gente, não sabe nem o que é isso aqui. Sabe? Isso aqui que a gente está falando agora, bonito demais, passou longe lá dentro dessas certas empresas por aí afora. Sabe? Mas aí você observa essas empresas para você ver. São essas que estão aí sobrevivendo com um balão de oxigênio, né? Que não vencem, não conseguem sobreviver a essa competição desse mundo globalizado. Mas, afinal, o que é Venato? O que é gestão de pessoas? Ana Página, isso aí está no início do livro dele, ele fala assim, ó, gestão de pessoas consiste em várias atividades integradas entre si, no sentido de obter efeitos sinergéticos e multiplicadores, tanto para as organizações, quanto para as pessoas que nela trabalham. No seu trabalho, cada administrador, seja ele o presidente, diretor, gerente executivo, desempenha 4 funções administrativas que consistem em um processo administrativo. Quando você estuda lá teoria geral da administração, você sabe muito bem, quem está fazendo administração viu isso, na teoria geral da administração. O que é administrar? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Se você está cumprindo esses passos, planejando, organizando a empresa, dirigindo a empresa, delegando as funções e controlando, você está administrando. E isso é todas as pessoas dentro da organização têm que estar com esse espírito. Então, a gestão de pessoas procura ajudar o administrador a desempenhar todas essas funções, porque ele não realiza seu trabalho sozinho, mas por meio das pessoas que formam a sua equipe. Com sua equipe, o executivo alcança metas, objetivos e resultados. Olha só, nós já vamos encerrar já. Só queria dar uma adiantadinha com vocês hoje aqui. Daqui a pouquinho nós já estamos indo para a fase final.
Então, gente, para isso, ó, você tem 6 processos básicos de gestão de pessoas. E a gente vai ver já já que esses 6 passos, eles formam os subsistemas da gestão de pessoas. O que realmente a gestão de pessoas precisa fazer para que a empresa alcance tudo isso que a gente veio falando. Então, olha lá, em primeiro lugar, processos de agregar pessoas que tem a ver com, a gente vai ver, está ligado ao recrutamento e seleção. A empresa precisa de buscar no mercado, olha lá, utilizar para incluir novas pessoas na empresa, buscar no mercado, gente, os melhores profissionais. As empresas modernas de hoje não ficam mais sentadas esperando aparecer bons profissionais, não. A gente vai ver na unidade 3, que é de recrutamento e seleção, nós vamos ver que hoje o recrutamento e seleção é um processo ativo. Igual a empresa busca cliente, está se divulgando, tentando atrair clientes, ela também está se divulgando, tentando atrair bons profissionais. Porque a empresa sabe que é com os melhores profissionais do mercado é que ela vai conseguir o sucesso. Então, quando eu falo de processos de agregar pessoas, olha lá, incluem recrutamento e seleção, né, buscar no mercado as melhores pessoas para trabalhar dentro da empresa. O que mais? Processos de aplicar pessoas, utilizados para desenhar as atividades que as pessoas realizarão na empresa, orientar e acompanhar seu desempenho. Então, aqui eu estou falando de quando tem uma área do RH que faz o desenho organizacional, desenho de cargos, análise de cargos, descrição de cargos. Então, as empresas modernas hoje, ela pega cada cargo dentro dessa empresa, faz um desenho, uma descrição completa de cada um desses cargos. Uma modelagem do trabalho para entender o que cada cargo precisa fazer, para entender quais as competências cada cargo precisa, para também entender quais os treinamentos, então, cada cargo precisa. Tá? Então, tudo isso fica linkadinho. Olha lá, processos de recompensar pessoas. Você precisa remunerar pessoas com uma remuneração estratégica. A gente vai chegar a falar disso na unidade 3 também. Na unidade 3, a gente fala de recrutamento e seleção e fala sobre descrição de cargos e salários e remuneração. Vai dar tempo da gente falar sobre isso. Então, a gente vai ver que hoje, gente, se fala, sabe em quê? Outro dia eu estava vendo uma matéria interessante falando sobre salário emocional. O que é salário emocional? Você não tem o seu salário, né? O seu salário físico, né? Todos nós que trabalhamos lá no final do mês, pinga lá na nossa conta o saláriozinho nosso. Mas, além desse salário, tem uma série de outros benefícios, outros sistemas. Tem, na verdade, uma política de remuneração que afeta a minha motivação. Além de eu ter lá o meu salário, eu tenho participação nos lucros, eu tenho um plano de saúde bom, eu tenho um vale alimentação que me satisfaz muito bem, e uma série de outras políticas que me motivam dentro daquela empresa. E, além disso, gente, tem uma parte emocional ainda. O reconhecimento pela minha diretoria, é o salário emocional. Quando eu faço bem o meu papel, eu sou reconhecido pelos meus diretores, a minha empresa chega e me reconhece meu trabalho, e me manda me aplaudir, e me dá uma plaquinha de reconhecimento que eu vou guardar para o resto da minha vida, que para a empresa custa muito pouco, às vezes, e faz bem para a gente, né? O que adianta? Eu estou trabalhando igual um burro dentro da empresa lá, né? Faço o meu papel muito, muito melhor do que deveria. No final do mês, ganho o meu salário, beleza, o salário é muito bom, mas eu não tenho reconhecimento nenhum dentro da empresa. Hora nenhuma alguém chega para me dar os parabéns, sabe? Isso vai dando aquela sensação de frustração, né? Sabe? Eu queria também ser reconhecido. Gente, e tem um estudo que eu vi um tempo atrás, provando, foi um estudo que foi feito com não sei quantas mil trabalhadores por aí afora,
perguntaram o que você mais espera da sua organização, da empresa que você trabalha. Gente, é surpreendente o resultado. Quando todo mundo acha que era aumento de salário, né, promoção, não. Sabe o que 80% das pessoas falaram? Reconhecimento. Eu quero da minha empresa o reconhecimento pelo meu trabalho. Então, dentro do RH também tem uma política também de remuneração, de recompensa, de benefício, que a gente vai ver um resumo disso lá na frente. Outra coisa, processo de desenvolver pessoas. Nós falamos aqui sobre treinamento e desenvolvimento, sabe? Então, é isso que eu estou falando. Utilizados para capacitar, incrementar o desenvolvimento profissional e pessoal dos profissionais, das pessoas. E aí, gente, eu já falei com vocês um dia, o treinamento e desenvolvimento hoje vai muito além do que simplesmente fazer uma palestrinha para os funcionários. Em primeiro lugar, gente, existe uma diferença de treinamento e desenvolvimento. Treinamento, quando eu falo treinamento, eu estou mais olhando aqui para o curto prazo. É treinar a pessoa com as habilidades, nas habilidades que ela precisa ter para desempenhar o seu papel. Sabe, quando eu estou falando de treinamento, por exemplo, a pessoa é contratada lá para cuidar das planilhas financeiras, fazer cuidar do orçamento da empresa, então ela precisa ter treinamento no sistema de gestão da empresa, ela provavelmente vai precisar de um treinamento em Excel avançado. Então, são as ferramentas que ela precisa ser treinadas para ela desenvolver bem a sua tarefa, a sua função, as suas atividades dentro da empresa. Isso é o treinamento, mais a curto prazo. O que ela precisa hoje para desempenhar seu cargo? Quando eu estou falando de desenvolvimento, gente, isso vai além. Eu estou olhando mais para o longo prazo e não é só as questões das habilidades dela para o cargo dela, não. É desenvolver realmente a pessoa. Sabe? Preparar essa pessoa para a empresa e para o mundo. É uma coisa muito, sabe, muito mais bonita, muito mais subjetiva. Olha, estão falando de gestão do conhecimento, gestão de competência, aprendizagem corporativa, sabe? Desenvolvimento de carreiras. Implementar um sistema de desenvolvimento de carreiras dentro da empresa. Olha, você não sabe o quanto isso é bem visto pelas pessoas. Você chega numa empresa e sabe que ela tem uma política de desenvolvimento de carreira lá dentro, que ela vai estar preocupada com o seu desenvolvimento pessoal, com o seu futuro, né? Isso cabe ao RH. E manter pessoas dentro da empresa, né? Então, cuidar, porque não adianta nada. Tem empresa aí que contrata de um lado, daqui a pouco sai do outro. Contrata de um lado, sai do outro. É uma rotatividade que existe dentro da empresa, porque o clima organizacional é péssimo. A cultura organizacional não está sendo bem desenvolvida, sabe? Então, a qualidade de vida dentro da empresa é péssimo. Então, como é que você vai manter o profissional lá? Então, para isso, o RH tem os programas para ajudar a manter essas pessoas. E, por fim, monitorar essas pessoas. Não tem avaliação do desempenho, monitorar, que eu falo, gente, não é ficar lá cuidando da vida das pessoas, não, mas as pessoas precisam ser avaliadas para você ver aonde nós precisamos implementar melhores sistemas de treinamentos, como é que está o desempenho de cada um para ver o que eu preciso implementar. E aí, gente, é um resumão da coisa aqui, desses processos básicos de gestão de pessoas, Estes processos estão aqui em cima, lá, que nós falamos, processos de agregar pessoas. Está naquela mesma ordem ali que eu falei lá em cima. Agregar pessoas. Tem sistemas de recrutamento e seleção. Existem metodologias, técnicas modernas para você recrutar e selecionar os melhores profissionais. Trazer para dentro da sua empresa. Processos de aplicar as pessoas. Então, eu falei da modelagem do trabalho, da avaliação de desempenho, eu falei da descrição de cargos e salários, né? São subsistemas do RH.
processos de recompensar as pessoas, o sistema de remuneração, de benefícios, de incentivos. Eu falei de processos de desenvolver as pessoas, treinamento e desenvolvimento, olha lá, aprendizagem, sistema, gestão do conhecimento. Eu falei de processos de manter as pessoas, aquilo tudo que eu falei, higiene e segurança do trabalho, qualidade de vida, relação com empregados e com sindicatos. Processos de monitorar as pessoas são os bancos de dados, sistemas de informações que vão me permitir, né, essa avaliação do desempenho do funcionário dentro da empresa. Então, gente, se eu pudesse sintetizar tudo que existe dentro do RH, estaria mais ou menos nisso aqui, ó, né? Que é o que a gente vai ver na unidade 3, alguma coisa. Na unidade 3, nós vamos ver recrutamento e seleção, nós vamos ver modelagem do trabalho, cargos e salários, vamos ver remuneração e benefícios. Só não vamos ver, infelizmente, avaliação, desempenho, treinamento e desenvolvimento e algumas outras coisas que são de outras disciplinas, né? Eu deixo a dica aí para você procurar se desenvolver nisso aí. Pessoal, olha só, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui para que rumo que nós vamos caminhar. Eu acho que na próxima aula, a aula de hoje, senão a aula de hoje vai ficar muito cansativa. Vou falar só mais 2 slides. Não saiam daí ainda não, para a gente poder acertar uns detalhezinhos. Como é que vai ser a próxima aula, tá? Não saiam ainda não, por favor. Ó, próxima aula, eu consigo com vocês, a gente pegando 6h30 aí, dando sequência, dar andamento e falar sobre o restante da matéria. Que nós vamos fazer, eu vou fazer uma análise com você sobre as mudanças que ocorreram no mundo e que ocasionaram uma mudança no RH. Sabe? A gente começa lá em 1900, então a próxima aula eu vou começar daqui, venho falando lá de 1900, quando as empresas realmente, as indústrias, as empresas surgiram no mundo. Lembrem-se que em 1850 começou a Revolução Industrial. E aí, de 1950 até 1990, houve uma drástica mudança no cenário mundial, onde até então não haviam indústrias, haviam grandes oficinas. E essas oficinas que existiam foram evoluídas para empresas e indústrias. Então, nós entramos nesse século aí, 1900, na era da industrialização clássica, sabe? Então, foi quando começou uma mudança muito drástica, mas ainda não existia RH. Aí, com o advento dessas indústrias, surgiu a necessidade do DP, que era para contratação de funcionários. Mas a gente vai ver que os funcionários, as pessoas, eram muito pouco valorizadas. O que era valorizado naquela época eram as máquinas, até porque, né, estava em plena era da industrialização. As máquinas é que chegaram para fazer sucesso. E o ser humano tinha muito pouco valor. Então, por isso, nem existia RH. Então, ó, o que a Venato está falando aqui? Ó, mudanças e transformações no cenário mundial. Ao longo de toda a história da humanidade, sucedem-se os desdobramentos da atividade laboral do ser humano, do trabalho do ser humano. Quem trabalha para quem? Quem faz a guerra para quem? Quem é o escravo de quem? Quem é o dominador? Quem é o chefe? E coisas do gênero. Tudo isso mostra que o trabalho vem sendo desempenhado sob múltiplas formas e diferentes tipos de usos. Todavia, é a partir da Revolução Industrial que surge um novo conceito de trabalho. Foi no decorrer do século XX que o trabalho recebeu a configuração que hoje está assumindo. Então, o último slide para encerrar a aula de hoje, o que o Renato fala? O século XX trouxe grandes mudanças e transformações que influenciaram poderosamente as organizações e a administração e o comportamento. E, sem dúvidas, as mudanças e transformações que aconteceram marcaram consideravelmente a maneira de administrar pessoas. Nesse sentido, pode-se visualizar, ao longo do século XX, de 1900, né, até lá os anos 2000, 3 eras organizacionais. Então, a gente vai ver na próxima aula, vou pegar daqui, ó,
Próxima aula eu começo daqui, que eu vou começar falando da era da industrialização clássica, como é que eram essas organizações, o que tinha nessas organizações. A gente vai chegando, né, em 1950, quando surgiu a era da industrialização neoclássica, houve uma evolução nas empresas, nas indústrias, até a gente chegar na era da informação. A era da informação foi em 1990. Entramos na era da informação. Por que 1990? Eu já falei lá. Foi quando surgiu no mundo o computador, se popularizou, e a internet, né? Foi a partir de 1990 que a internet começou a entrar na nossa casa, o computador entrou na nossa casa, na nossa vida, e houve uma mudança muito significativa no mundo, com a famosa globalização. Então, próxima aula eu começo daqui, que aí dá tempo na próxima aula de eu ir fazendo todo esse processo evolutivo com vocês, até a gente encerrar a unidade 2, e aí, no final da aula, eu já vou ter postado a prova. Na segunda-feira de tarde, de repente, domingo à noite, sei lá, eu vou ver direitinho, ou na segunda-feira mais cedo, eu já posto a prova. E aí, na próxima aula, segunda-feira à tarde, isso vai ser no dia 28, eu encerro essa unidade 2, com esse processo evolutivo das empresas, e falo com vocês tudo sobre a prova. A gente para, lê a prova, explica como é que são as questões, o que é para você fazer. Eu deixo na prova, eu deixo os links dos sites que ajudam vocês também na elaboração da prova, e ninguém passa perrengue, tá? Gente, olha só, por favor, última gentileza que eu quero, antes que vocês abandonem a aula, não abandonem ainda, eu preciso eu não vou fazer, não é chamada não, tá? Porque nós não estamos lançando faltas. Só que a direção está me pedindo a gente para fazer um controlezinho de quem está vindo à aula ou não. Não é para lançar falta, não. É para a gente poder entender assim, ó, qual aluno que não está assistindo às aulas, porque, de repente, é porque esse aluno está com algum problema com a internet, ou ele está, de repente, até trancando a matrícula, e que a gente quer ajudar o aluno. A gente precisa entender se o aluno está largando ou não o curso para fazer alguma coisa, né? Então, olha, eu estou vendo aqui, que eu estou pegando em ordem alfabética ali, a Alessandra está aí, não saiu ainda não, por favor. Alessandra, Alisson, depois eu vou falar os nomes que eu não marquei para ver se está aí ou não. Ana Carolina está aí, do Nascimento está aí. Ana Carolina Santos, parece que não. Anderson, parece que não. Ariane está aí. Carla Cristina. Carla Cristina está aqui. Ariane, Carla Cristina. Carla Rodrigues. Carlos Eduardo, não está aí. Próximo ali é o Cristóvão. Elane. Cadê a Elane? Tá, gente? Vocês fiquem tranquilos. Quem não está aqui não vai tomar falta, não. É só para a gente ter um controlezinho. Francisco Assis. E eu já encerro e já libero vocês. Francisco Assis. Gleice Barbosa. Jamele. Joyce. Terminando já, pessoal. Cadê Joyce? Joyce, Josiane. Conto com a compreensão de vocês, pessoal. Só um pouquinho, senão você sai, eu não vou marcar o nome de vocês. Josiane da Silva Batista aqui. Juliana Lopes aqui. Kelly Cristina. Larissa. Lucas Pimenta. Lucas. Terminando. Rapidinho, a gente termina e libera. Lucas Pimenta. Lúcia Helena Rodrigues. Ludmila Pereira. Luiz Gustavo. Marcos Anderson. Mariana Elisa. Milena de Mesquita. Cadê Milena de Mesquita?
Mirelle de Medeiros. Não está ali, Mirelle, não. Depois da Milena Mesquita Moisés. Finalizando, gente. Natália Félix. Natália Félix. Neuma. Patrício Evaristo. Paulo Damásio. Rafael Gonçalves. Gente, já tá terminando, tá na letra R já. Só um minutinho, por gentileza. Samanta, depois do Rafael, peraí, pulei ali, Rafael Gonçalves, marquei. Rafael Gonçalves, marquei. Robson César, Rosa Bonifácio, Rosilane Aparecida, Rosilane, Samanta e Sara, Samanta Minardi, a outra Samanta Dantas não está aí, não. Sara, qual Sara que é ali? Freitas. A outra Sara não está aí, não. Não. Sara. Não. Só mais alguns aqui. Rapidinho, pessoal. Por favor. Sara. Tayane. Só me ajuda com esse controle, por favor. Tayane de Jesus. Tainá Melo. Tamires. Não está aí. O próximo, Tainá Melo. O Anderson e Wanderson. Deixa eu só fazer uma última conferência para liberar vocês, só para me certificar realmente se o aluno não está aí mesmo. Ó, Aline eu não marquei. Aline de Oliveira. Ana Carolina Santos. Também não marquei. Anderson Monteiro. Se tiver aí, me fala, hein? Bernardo Cleto. Brenda Lorane. Camila Alves, eu não marquei. Camila Alves Ferreira. Bernardo, tá? Bernardo, marquei, perdão. Brenda, Camila. Quem não tiver aí, me fala, hein? Carlos Eduardo. Carolina Bertolin. Se não tiver aí, me dá... Carolina Maria Bertolin tá aí. Ah, então, perdão, peraí. Ô, professor, o senhor me pulou. Natália Maciel. Natália? Isso, Natália Maciel. Pois presença. Pessoal, então, olha só. Aqueles que eu falei o nome aqui, que eu marquei, tá liberado já. Tá liberado já. Eu agradeço a todos a presença. Deixa eu só ver aqui o resto que eu não marquei aqui, porque de repente eu pulei, ó. Daniel Ferreira, Dijane, Edmilson, Estela, Flávia da Conceição, Flávio Barbosa. Se eu estou falando seu nome aqui agora, me dá um alô aí. Tá? Deixa no chat aí, por favor. Eu volto e ponho a presença. Hugo, Igor da Silva, Jorge Luiz, Juliana Melo, Laísa, Leandro Barbosa, Lígia Carvalho, Lília Monteiro, Luísa de Castro, Marilena, Micaele, Mirelle, Natália, Peterson, Priscila da Silva, Priscila de Souza, esses eu não pus presença aqui, não. Rayane, Rodrigo Araújo, Samara Dantas, Tamires Ramos, Tamires Silva, Vanessa Henrique, Wilson, Victor Luiz, William Guedes e Johanne. O resto, eu não vou dar falta não, tá, gente? Vocês fiquem tranquilos, tá? Se esses nomes que eu falei por último, o pessoal tiver aí, me avisem aí para eu saber que o aluno está vindo, está assistindo, está participando e tal. Gente, no mais, muito obrigado a todos, todo mundo aí. Fiquem com Deus. Boa atividade supervisionada.
Se ficar dúvidas na atividade, me manda um WhatsApp. Próxima semana eu vou explicar a prova. Também vai ficar sem dúvida nenhuma. Se Deus quiser, todo mundo tirar 10 na prova. É o que eu mais quero. Tá? Fiquem todos com Deus. Até a próxima.